Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo, não é verdade? É uma alegria imensa, eu tenho que dizer para vocês que esse foi um encontro muito esperado com a minha querida mestra, professora, Ive Calerron. Ive, muito agradecida pelo seu aceite, por estar aqui. Por essa conversa que nós vamos Ah, fazer um sim, pouquinho hoje, tá bom? sim, ó, com um cafezinho na mão, para a gente não perder o costume, né? Não, e a minha tá com chá. Sim. Gente, não é cerveja, é chá, é que eu faço uma quantidade grande, tá? Para ir tomando enquanto eu vou fazendo as coisas. Ivi, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, pode ser? Bom, querida, em primeiro lugar, para mim é uma alegria imensa estar aqui, poder prosear um pouquinho com você, Ana, minha querida de muito tempo. Eu sou Iviota Calerron, especialista em artes manuais para educação. Minha primeira formação é em arquitetura. Sou especialista em gestos de escrita como prática de risco e faço a formação na técnica clausiana, é uma pós-graduação também, na PUC em São Paulo. Então, a minha área de atuação vai super de encontro com essa nossa conversa, porque eu quis me especializar nas 3 linguagens que me fazem sentido, que é as artes manuais, o bordar, o escrever e dançar. Então, hoje, eu afirmo esse lugar do bordar, escrever, dançar, né, como um caminho, uma escolha. Então, basicamente é isso, querida. Tipo, como muitas pessoas, né, eu vou buscando sentido no meu fazer e gosto de fazer essa inversão, de que a minha produção diga sobre mim mesma também. Então, mas eu acho que hoje eu atuo mais no campo artístico, né, e uso essas 3 linguagens para afirmar esse lugar. Ivi, eu queria começar essa nossa conversa dizendo sobre a importância que você teve durante a pandemia, para mim, que foi um momento que eu acho que marcou a história de todos nós que a vivemos, né? Um momento de ruptura com o mundo social, onde nós passamos a habitar um outro espaço, um espaço mais neutro, mais asséptico, mais limpo, né? Sem interações que possibilitassem o contato físico com o outro, né? E aí vem Ive com uma proposta de oficina em que a gente se reunia virtualmente, mas para escrever através do bordado, como o bordado poderia ser um caminho de inscrição no mundo, né, de escuta de si, mas também um caminho de afeto, né? Ele nos afetava durante esses encontros. Aconteciam trocas, eu lembro que eu era muito falante, eu continuo sendo muito falante, né, Ive? Muito contadora de causos e histórias. E E calças vocês lindas, foram né? fé, mas vocês foram fera, porque, gente, acho que eu estava tão ansiosa e tão cansada de ficar sozinha, que eu transbordava durante os momentos de encontro. E aí eu começo, e pensando junto com você, esses momentos, né, que nós fomos atravessadas por corporeidades virtuais, né, à distância, né? Mas que você propôs um caminho possível e nós nos encontramos nesses caminhos possíveis dessas outras linguagens, né, e dessas outras escritas. Gostaria de pensar com você, então, Ive, como isso teve uma potência enorme. Eu ando meio cansada, eu parei aqui para pensar se eu podia usar outra palavra em vez de potência, porque eu acho que ela está tão gastinha já, sabe? Mas eu não encontrei outra e não vou ficar aqui perdendo o tempo de vocês refletindo sobre isso. Mas, assim, como esses espaços, mesmo virtuais, de encontro,
de corpos, através do corpo do bordado, da escrita com o bordado, ele tem potência para dizer sobre a forma como nós somos afetadas pelo mundo, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, e na academia, como ele tem potência para dizer sobre aquilo que nós pesquisamos, que nós estudamos. Podemos começar por aí? Sim, e aí para mim é muito especial estar aqui nesse lugar, que é de volta, né, nesse reencontro com a Nina Veiga, porque eu devo tudo a ela também, né, eu acho que a pós em Artes Manuais para Educação foi realmente um divisor de águas na minha vida. Ali eu aprendi, dentro de, enfim, de 1000 provocações do que era habitar o hífen, né, esse ponto de intersecção que liga as artes com os manuais, né, que é esse lugar de tensionamento, né, entre linguagens, e para mim foi muito incrível, isso mudou a minha maneira de entender qualquer produção manual. Então, ali eu aprendi com a Nina que se a gente está a produzir algo pelo corpo, se aquilo é um pensamento muito sofisticado, aquilo é uma tecnologia muito ancestral, muito bem codificada. Então, não é possível não ser uma produção de conhecimento, uma produção de pensamento e uma produção de corpo. Então, era nesse sentido que eu provocava vocês, assim, a gente não está fora de nós, né? Se a gente estava ali pensando também em produção de si, né? Então, pesquisando através dessa materialidade, né, dos fios, do tecido, a gente era preciso entender uma imbricação recíproca, de quando a gente atua numa materialidade, ela também atua em nós. E aí tem uma série de pensadores que me foram apresentados ali em Artes Manuais para a Educação. Então, era esse convite da gente se ficar um pouco mais sensível e entender que a gente pode controlar tudo, mas naquele momento que estava tudo tão caótico, né, o meu convite era para que a gente fosse um pouco mais generosa conosco, né, com a gente mesma, e se permitisse estar ali e se deixar ser comandado um pouco por outros afetos, né, e por essa percepção, né, da materialidade, dessa materialidade. E aí, reunir mulheres é sempre muito incrível, né, porque mesmo virtualmente, a gente conseguiu conquistar, fechar um grupo, e a gente seguiu por quanto tempo, Ana? Por quase 2 anos juntas, né, bordando, discutindo relações, discutindo coisas, né, lendo muita coisa, e produzindo, né, e mantendo esse corpo ativo dessa maneira. Então, para mim foi uma alegria imensa, para mim foi uma honra ter todas vocês ali, e poder trazer, né, a minha pesquisa ali com bordado, né, porque chegou um determinado momento, que ficou muito interessante para mim, e essa é a minha pesquisa com bordado, né, começar a entender quais eram os gestos que compunham cada ponto. Mais do que ensinar vocês, esse é o modo que se chega nesse resultado, porque o que a gente estava tentando ali era viver o processo. Então, tanto que a gente pegou alguns pontos e conseguiu entender que, às vezes, 5, 6 maneiras diferentes de chegar até ali. Então, isso tudo era muito interessante para mim, né? Entender como cada corpo conseguia lidar com aquilo. Então, às vezes, eu não apresentava nem o nome do ponto, mas a gente ia por essa investigação do gesto. E eu lembro muito, porque foi a partir de um caos seu, que a gente começou a brincar com o desfazimento dos pontos. E aí eu trouxe vários pontos de tradição europeia, da nossa tradição, né, ibérica ali, que era o nó francês, esses pontos que derivavam rococó, para a gente conseguir entender essa laçada e, em algum momento, essa laçada poder ficar mais frouxa, mais permeável, a ponto da gente conseguir não imprimir a nossa escrita para essa materialidade, mas entender o que é essa soltura do fio, qual era o convite dessa soltura do fio, que língua era aquela.
Isso também entrou na minha escrita, do meu artigo ali, em gestos de escrita, né? Entrou muito nesse lugar de entender qual escrita é possível rente a essa materialidade, né? É pegar a nossa escrita verbal ou né, a escrita que a gente tem e reproduzir palavras. Existe uma outra língua que pode surgir desse encontro? Existe algo que pode se desprender de significado e significante, né, que pode romper com esses lugares? Então, vocês acolhiam minhas angústias também. Então, a gente começava a pensar juntas, né, todos esses caminhos possíveis. Foi uma alegria imensa também. Esses gestos, durante os momentos de encontro com você, com as outras e com os gestos, né, desse bordar, eu ativava muitas memórias que vêm. Eu penso, Ive, que não vem só da minha infância, mas vem de uma ancestralidade feminina que sempre teve esse lugar das artes manuais como um fazer próprio do cotidiano, né? Então, eu tive uma aprendizagem que começa ainda numa memória que foi transmitida, né, através dessa ancestralidade, mas também de sentar no sofá e observar, né? Minha mãe nunca gostou de bordar, ela bordava, mas o bordado foi se transformando numa outra coisa para ela, num gesto de angústia, num gesto de dor, num gesto de submissão. Então, tudo isso, quando eu começo esse processo com você e comigo mesma e com as outras, eu vou resgatando todas essas memórias e elas vão interferindo na forma como eu estou escrevendo as palavras. Porque eu tenho que te dizer que muitas vezes é bom até para quem está nos assistindo entender, gente, que eu estava no processo de escrita de mestrado, né, de uma dissertação, e estava muito descontente com aquela escrita acadêmica rígida, tá? Com aquele lugar de escrita que eu me afasto do outro, que eu estou ali como uma observadora, e não como aquela que foi atravessada pelo que o outro me falava, pelo que eu observava. Isso interferia em mim e na forma como eu ia tentando buscar outras palavras e que nem sempre a gente encontra, né, Ive? Nós temos um repertório de palavras nessa linguagem escrita que ela é muito reduzida. Ela muitas vezes ou está muito empoeiradinha, né, gastadinha pelos usos e desusos que foram feitos com elas, né? E ela vai perdendo toda aquela força que ela tinha, ou então elas não conseguem realmente dizer do que a gente está sentindo enquanto está escrevendo aqui. Eu sinto, nós como pesquisadores hoje já rompemos com esse limite de achar que nós temos que ficar apartados, só como distantes daquela realidade que nós estamos estudando. Não. Glória Anzaldúa vai nos falar que nós somos atravessados, né? E que essa fala, essa vivência, essa forma como nós interagimos na pesquisa passa a nos habitar e passa a fazer parte da tinta da caneta que nós escrevemos. E aí, a tua proposta me fez voltar para esse lugar. Gente, eu escrevia sobre violência, tá? Num momento de violência extrema, que foi a pandemia, né? De um momento de medo, de insegurança. E de um momento que eu fui apartada das crianças que eu acompanhei durante tanto tempo e escutei durante tanto tempo. Então, a escrita se tornou para mim um movimento muito doloroso, eu não conseguia, eu fiquei travada. E isso é uma coisa que acontece muito na escrita acadêmica, eu não estou falando aqui de mim, eu estou falando de tantos pesquisadores que na hora que vão escrever sobre a sua pesquisa, eles travam. E aí a academia vem nos falar que nós temos que fazer uma série de exercícios racionais, e muitas vezes não é isso. Nós temos que buscar o que você falava, momentos de respiro.
experimentar a escrita das mais diferentes formas. Eu lembro da sua delicadeza em falar assim, vamos olhar para esse ponto. E se, aí isso minha neta usa muito, Ive, eu lembro de você, porque ela fala assim, vovó, e se, né? E se a gente tentar isso, e se a gente tentar aquilo? Isso é muito próprio de uma criatividade, de uma imaginação que está ali pululando, sabe? Que está muito viva. Então, essa provocação que você fazia, e se a gente soltar esse ponto? Porque nós fomos criados numa tradição de bordado que ele tem que ser preso, que ele tem que ser perfeito, que ele tem que ser linear, que ele tem que ser... Ai, gente, que mais que vocês lembram enquanto a gente está falando? Porque eu tenho certeza que muitas memórias estão sendo ativadas aí, né? Os seus pontos não estão iguais. Olha, cadê o avesso perfeito? Né? Todas que trabalham essa arte têm essa memória, dessa rigidez. E você vinha e nos dizia o seguinte, solta o ponto. Sai da linha. Respira. E se essa linha ficar frouxa? E se essa linha se soltar? No começo, muito incômodo, Ive, mas depois virou uma grande brincadeira no sentido amplo dela. Né? Porque brincar é muito importante para a vida. É uma das... Fala. Eu acho que o brincar, ele tem esse... Ele experimenta o tempo todo, né? Ele mergulha na experimentação, e isso é algo que eu queria que vocês fizessem, né? Que era, o convite era para experimentar possibilidades, né? Que era para dizer, para a gente romper com o lugar de exatamente do que você falou, né? Do avesso perfeito, de um bordado que sempre me engessou, assim, e aí eu brincava com vocês, assim, a primeira coisa que eu preciso dizer, assim, é uma confissão, assim, eu não sei bordar, sabe, mas algo borda em mim, né? E essa linguagem me convida, não porque ela me é agradável, mas porque ela me desafia, porque ela é um embate, porque eu tenho um atrito com ela, e isso me produz, né? Então, era nesse sentido a experimentação, porque nunca foi para a gente criar um mapa de pontos, para que através dessa linguagem, e a partir do momento que a gente entende, né, o bordado enquanto linguagem, ele nos possibilita dizer muita coisa. Mas de que maneira? De que maneira a gente queria dizer? Eu acho que talvez era esse lugar, que era poder acolher aquele corpo daquele dia, naquele momento específico. Isso era muito importante, era ter a certeza de que, aí você trouxe, né, do ponto perfeito, que é aquela questão de um ritmo corporal que se imprime, e aí o ponto começa a ficar um tantinho mais igual ao outro, né, as bordadeiras que bordam, né, trabalhos, elas levam tempo, elas têm um paninho do lado que elas bordam até encontrar esse ritmo, depois elas vão para o bordado em si. E eu queria o contrário, eu queria que a gente pudesse entender que aquele corpo de hoje vai ter um ritmo, o corpo de amanhã vai ter outro, e o ponto não vai ser o mesmo, não vai ter o mesmo tamanho, não vai ter a mesma tensão do fio. E esse lugar da tensão do fio era algo que me interessava muito também, Ana, que era não só a tensão necessária para que a gente retese ou não o tecido, mas saber que se eu retesar, por que não tirar proveito disso, né? E se eu soltar, por que não soltar mesmo? E aí eu lembro que em um determinado momento, seus pontos saíram do tecido, e foi uma coisa muito incrível. Eles começaram a ocupar, de fato, o ar, né, o espaço. É transbordar, né? É um movimento, e assim, é isso um pouco o movimento que eu faço, levando esse bordar para a escrita acadêmica. Como eu posso transbordar aquela escrita, né, fazendo com que a minha escrita habituar. Olha só. Então, essa experiência que nós fomos fazendo, Ive, para mim, foi fundamental na vida. Na vida cotidiana, mas também na vida acadêmica,
para começar a pensar um pouco de uma escrita bordado, que nem sempre é legível, mas que ela ocupa um lugar orgânico. Ela ocupa não só a folha, ela não está distanciada do corpo, mas ela começa com o gesto que habita um corpo. Né? E que um corpo que se permite, então, esse movimento. Né? Enquanto eu refletia o que eu tinha que escrever, eu com este bordar, né? E eram muitos paninhos, né, Ive? Eram muitos paninhos e muitos estão lá na dissertação, sabe? Porque era essa necessidade de entender, né? O olhar, a observação, onde meu corpo se posicionava, aonde que eu me encontrava com os outros, de que forma eu era afetada. E é muito incrível pensar como o bordado, como esse gesto, tinha possibilidade, ele abria possibilidade para me ajudar a escrever. E ele se tornou parte da escrita, ele não está apartado, ele é texto também. Então, é um pouco desse movimento de pensar como um trabalho que era tão rígido, que era utilizado para domesticar o corpo da mulher, né, para enrijecer esse corpo e domesticá-la, torná-la ciente da sua função social, olha que louco, né? Porque a mulher era vista também pelo seu capricho, né? Pelas suas mãos de fada, pela forma como a sua casa estava decorada, quantos paninhos ali tinham, qual a finura da linha que você usa. E era muito comum, entre as visitas do chá da tarde, dessas reuniões de mulheres, elas virarem os bordados e olharem o avesso da outra. Então, era uma cobrança rígida de uma sociedade patriarcal, colonial. Né? Esse bordar, ele era uma forma de fazer com que o corpo da mulher se enrijecesse e coubesse nas normas que eram estipuladas para elas. E, de repente, você vem e propõe, gente, respiro. Eu lembro tanto, e hoje eu utilizo tua fala com as minhas alunas da graduação. Eu falo, gente, respira. Vamos lá. Porque o respiro faz a gente pensar. Não, eu não preciso enrijecer, eu posso soltar, né? Eu não preciso mais bordar um bordado perfeito, nem nada é perfeito. Eu posso fazer com que esse bordado ele seja habitado por todas as minhas angústias, por todas as minhas reflexões, por todos os meus pensamentos. E foi muito louco perceber como isso amplia o gosto pela escrita, sabe? A escrita acadêmica não se torna mais um pesadelo, né? Que é para muitos, nossa, você está escrevendo? Eu estou escrevendo, e está fluindo, e está indo como um ponto. Olha... Porque o pensamento ele vai se produzindo também, e às vezes a gente precisa atravessar esse caminho, né? O caminho da possibilidade do erro, a possibilidade do retesamento do próprio pensamento, né? Até a gente entender a cadência dele. Então, a gente não chega direto lá, né? A gente vai permitindo com que esse pensamento também nos modifique, né? Também nos produza. Então, eu lembro que ali, já na minha escrita do artigo que chama, né, Ota, um corpo ausente, né, que foi a minha escrita da pós-graduação de artes manuais para a educação, eu já pesquisava algumas técnicas, e as técnicas me desafiavam a entender a minha ancestralidade também. Então, ali, Ana, eu já gostava de entender que a técnica, né, aquilo que a gente chama de técnica, ela só é possível se manter e atravessar os tempos porque ela habita os corpos. Os corpos são um veículo de manutenção da técnica, né? Então, o que atravessa os tempos é a própria vida, né? Então, mas naquele momento eu gostava de entender isso como um bicho vivo que se deslocava no tempo através dos nossos corpos, né? Então, isso ia de encontro com um princípio de ancestralidade que eu buscava.
que era, né, como algumas emoções são possíveis, né, e isso tudo é muita pesquisa, né, isso tudo eram muitos pensadores ali, a gente estava investigando Palasma, a gente estava lendo Tim Ingold, a gente estava pensando, né, nessa... quando a Nina nos apresenta, né, o Palasma, que traz essa percepção, né, de toda uma rede neural, né, que a gente tem sinapse acontecendo no corpo todo, né, a gente tem, então, a gente está produzindo pensamento com o corpo todo. E aí, deixa eu voltar para pegar o gancho que eu perdi aqui, né, quando ela fala, né, dessa rede neural, que também é possível, né, se projetar, né, quando a gente tem um instrumento, e o instrumento é uma projeção, né, do nosso próprio corpo, né, ele é uma ferramenta que a gente cria para prolongar uma habilidade, né, e essa rede neural se projeta, né, nessa ferramenta, então, e a gente sente a coisa com a ferramenta como parte do nosso próprio corpo, eu pensava se isso era possível, essa projeção, né, dessa rede, para além dos tempos também, que é isso que a gente chama, né, de uma, não sei dizer se é essa nem sei que palavra, se ela existe, mas essa herança sanguínea que a gente tem, né, o que é esse tipo, esse sangue, né, do meu sangue, né, o que é isso, né, que se projeta e faz com que a gente chame de família, de ancestralidade nesse sentido mais próximo, né. Então eu tentava, né, isso é dentro de uma fabulação também, né, dentro daquilo que a imaginação pode alcançar, né, que se esses fios, se eles seriam se seria possível esses fios atravessarem os tempos, porque no meu caso, né, eu não tive contato nenhum com a minha ancestralidade japonesa, então era a minha tentativa de tecer esse fio num caminho inverso, e de me conectar com algo que eu não vivi, mas que seria criado a partir desse momento. Ao contrário de você, eu tive contato com uma ancestralidade feminina que tinha uma busca intensa pelo bordar e pela escrita. O bordar era permitido, a escrita não, né? Era roubado e era uma causa de dor, causava muita dor nessas mulheres, elas serem educadas, elas terem que ter uma letra perfeita, uma letra muito elaborada, mas elas não poderem se escrever através dessa escrita. E aí eu percebo que elas também vão buscar esse lugar era muito crochê em casa, muito bordado. O tricô começa com vovó. Acho muito engraçado, todo mundo ri quando eu falo vovó, mamãe, mas eu fui educada assim, tá, gente? Então, vovó, ela tricotava, mas você sabe que teve toda uma restrição. O tricô era considerado um lugar menor, né? O fino, o requintado, era o crochê de linha muito fina, com agulha muito miúda, né? Que tivesse formasse rendas, né? Muito delicadas, porque era o lugar da mulher, a delicadeza. E aí, o bordado também ele acompanhava isso. Eram no máximo 2 fios, né? E você tinha que fazer aqueles pontinhos muito juntinhos, para não dar espaço para entrar ar nenhum, né? Não inventa coisa. Você tem que estar com esse ponto, e assim, quanto mais reprimida a mulher fosse acontecendo, né? Ela estava em estado de acontecimento, então, quanto mais ela fosse sendo reprimida, eu percebo que mais o bordado se tornava miudinho, delicado. Quando a mulher deixava aquele ponto mais como criança aprendendo a bordar, sabe? Que ela ainda não consegue manter aquele ponto, que ela deixa aquela irregularidade, ela ainda é uma criança no bordar, mesmo que ela seja uma adulta. Então, ela ainda não foi domesticada, ela está em processo, né? E aí eu começo a investigar de que forma que isso influencia a nossa escrita, porque, veja, as pessoas que bordavam
mas delicadamente também tinha uma escrita muito rígida, muito desenhada, muito elaborada, que não fugia ao espaço da linha, sabe? E, de repente, elas não podiam dizer de qualquer coisa, né? No máximo, elas poderiam escrever livros de receita, no máximo, elas poderiam fazer observações sobre os cuidados da casa, né? Algum tipo de trabalho que poderia ser feito, ou instruções para o bordado, e assim é muito engraçado. Eu fui resgatar algumas coisas para procurar, porque assim, eu percebia que as minhas avós, as minhas bisavós, elas eram extremamente educadas no sentido do conhecimento, mas elas eram extremamente adestradas a não demonstrar esse conhecimento. Elas eram silenciosas e silenciadas. E a minha mãe chega com uma fome de escrita, com uma fome de inscrição no mundo muito grande. E o processo dela de escrita e inscrição, e aí ela se aparta do bordado, ela se aparta das artes manuais, isso se torna um grande problema para ela, né? Ela queria habitar a academia e isso foi negado, e isso a adoece de uma forma muito dolorosa. Então, quando eu chego na minha escrita, eu venho falar da violência que os outros vivem, né, crianças, eu venho falar da violência que eu vivo enquanto mulher, eu venho falar das violências que atravessaram todas essas mulheres, e aí só essa filosofia ocidental não dá conta disso, porque ela é linear, ela é muito rígida. E aí eu vou buscar as cosmovisões de mundo, as cosmopercepções de mundo, né, indígenas, afrodiaspóricas, da América Latina, para entender que nós carregamos uma ancestralidade que é para além desse corpo físico, né, desse sangue. Nós trazemos uma ancestralidade também em espírito, né? Nós somos habitados por todas aquelas que vieram antes de nós. E elas passam a fazer parte hoje do que eu sou. Então, hoje, quando eu me inscrevo no mundo, eu estou escrevendo todas essas mulheres que foram silenciadas. E por isso, e hoje eu não fiz, perdão, eu peço licença a elas para falar de toda essa história, né, que passa, que me habita. E aí, Ive, esse lugar desse bordar que pensa esse corpo passa a ter uma força enorme na escrita acadêmica. Porque, gente, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Marguerite Duras, como vocês quiserem, né? Naquele livrinho pequeno em tamanho, mas em enorme força e em escrita, ela vai dizer que a gente escreve com a força do corpo. E não só com a força do nosso corpo, mas a força de todas que me habitam, né? O bordar, ele toma quando a gente solta o ponto, quando a gente permite entrar ar, quando a gente permite escapar pelas beiradas e habitar o ar, né? Sem se apoiar em nada. Fala. E aí eu vou citar a própria Marguerite Duras, eu falo assim, se está certo ou não também não sei, estamos no Brasil, podemos aportuguesar, que ela diz, né, escrever não posso, é preciso dizer, escrever não posso, então se escreve. É isso. E aí a gente... Fala, amor. Não, é que eu acho que é muito, muito forte isso, né, que é quando... toda a sua história, né? A gente diz por muita gente o tempo todo, né, Ana? Sem saber em muitos momentos, né? E aí, no começo, né, da nossa conversa, você disse, né, nem tudo pode ser dito, né? E aí eu tenho uma frase que eu gosto de dizer também, né? Aquilo que não pode ser dito dá fio à voz. Então, eu acho que é isso também, né? Esse fio, ele é muito potente, de fato, né? Ele é uma linguagem
talvez não verbal, mas é uma linguagem que, em muitos momentos, ela é muito visceral. E eu acho que é desse lugar da escrita, né, que a gente encontra força também. Né? Dessa escrita corporal que a gente... enfim. Aí eu vou citar um pouco, assim, para... Nossa, tá péssimo o barulho. Tá não. Tá não? Não tá dando para ver? Ah, não. Então, que é a escrita quando a gente atua com forças que também atuam em nós, né? Então, que forças são essas, né? De que modo a gente tenta dar sentido, ou encontrar sentido, ou entender que o sentido também pode vir depois, né? Então, quando eu atravessei ali a pós em gestos de escrita, que foi bem na pandemia também, né? Ali eu tentava organizar internamente duas forças. Uma que era essa ancestralidade oriental, vinda do meu avô, sobrenome Ota, outra da minha avó, que aí são os meus avós maternos, tá? Eram com essa linhagem que eu estava conversando, né? Que era a minha avó Áurea, descendente de portugueses, que viveu processos de esquizofrenia, né? Ela era esquizofrênica e tinha surtos muito fortes, né? Então, como eu organizava essas duas linhas? E eu já pesquisava há um tempo Fernand Eveny, e com as suas linhas de errância, então eu tenho um capítulo que eu chamo de linhas que insistem em errar. E aí essa soltura do fio, essa linguagem, ia muito de encontro, era uma linguagem possível para dialogar com esse estado de surto, com o estado de surto esquizofrênico da minha avó, ao mesmo tempo que eram esses fios dourados muito delicados, enquanto meu avô, que trabalhou na estação de trem, aí da linha Araraquarense, né, que chega ali até Pindorama, que é a cidade que eu nasci, era essa linha que era retidão, né? Então, como eu organizava internamente essas duas qualidades de força, de linha, dentro de mim. E aí eu conheço durante essa fui apresentada, né, durante essa pós-graduação, a escritora argentina Tamara Camezan. Esse é um nome mais difícil, que eu nunca sei como dizer também. E a Tamara tem um livrinho que é de uma delicadeza e de uma força que chama Os Ecos de Minha Mãe, que ela vai escrever sobre o processo de Alzheimer da mãe dela, né, do processo de esquecimento da mãe dela. E a escrita dela vai entrando numa cadência que ela vai se repetindo e vai criando um eco de memória. E aí tem um determinado trecho da escrita que ela abandona todo o acento, a vírgula. E aí eu fui me dar conta de como a escrita, assim, eu fui vivenciar esse processo físico da escrita, porque quando a gente tira toda a pontuação, todos os espaços onde a gente indica que a pessoa pode respirar, a gente fica por conta do nosso próprio ritmo e do nosso próprio corpo, e a gente se perde sem saber exatamente onde respirar. Então, eu falei assim, essa escrita é muito física, e eu achei ela muito incrível. E aí eu tirei proveito dela, me inspirei nela, e aí são roubos declarados, né, porque são né, as coisas que me impactam, né, eu pego um pouco delas, mas roubo descaradamente e declaradamente, né. Então, eu comecei a brincar com esse modo da Tamara, né, e aí a minha escrita eu fui abandonando também, não só a vírgula, o ponto, mas o limite visual da folha e a ortografia correta. Então, onde essa escrita batesse ali nesse limite imaginário, ela continuava na linha seguinte da maneira que for. E aí foi muito interessante, porque eu pedia para vocês, em alguns momentos, lerem as minhas queridas que me acompanharam no grupo da pós, né, que muitas delas também eram alunas de bordado, como a Lili, Pardini, enfim. E aí a própria Lili falou assim, é uma loucura, eu coloquei naquele leitor eu acho que do próprio Word, assim, o seu texto, e ele vai, assim, agora eu entendi o que é esse trem, ela falou, porque eu estava, né, falando o tempo todo do trem também, do vagão onde me encontro no trem, desse lugar onde eu me encontrava, onde eu me coloquei como um chão para
habitar para poder atravessar todas essas paisagens, né? Então, ela fala assim, é uma coisa muito maluca e interessante, porque o leitor do Word vai, pá, 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 pá. E aí eu achei muito divertido e interessante brincar com isso, então... Mas, ó, de novo, voltando, né, porque eu acho que é bom a gente dar esse território, né, eu consegui chegar ali naquele momento com esse tipo de escrita, me desafiando nesse lugar, porque habitei experimentações em artes manuais, que me permitiu ter essa liberdade com a experimentação também, né. Justamente. E essa é a importância da gente desafiar um pouco, né, se rebelar um pouco contra a rigidez das academias, né? Da norma, né? Isso. Porque, assim, eu tentei um pouco, porque tem momentos, vamos lá, quando a gente está na escrita, Ive, e falando de um relato, de um momento que você viveu intensamente, que você viveu com outro relato dele, que você não quer respirar, né? Que você não quer parar, que você... E que O que você muitas não vezes... consegue, E né? que aquilo existe uma aceleração do corpo e uma aceleração da fala. Então, se eu fosse transcrever a minha oralidade, ela ia estar sem ponto, sem vírgula. Eu tô contando aquilo que eu tô transbordando, né? A gente vai E aí, gaguejar, e como é gaguejar na escrita, sabe? Eu acho... isso é. E aí, se você coloca isso no trabalho acadêmico, cadê a correção da norma? Isso não pode acontecer. Palavra solta, aonde que ela está? Não, você tem que mandar para correção ortográfica, você tem que mandar para não sei o quê, porque você tem que normatizar, mas eu não quero normatizar. Eu não quero que a norma habite esse pedaço, porque eu não estava. O que é ser normal? O que é ter Pois é, escrita o norma? que eu ia falar, né, que a norma, ela traz algo que a gente entende que codifica uma série de coisas, porém, quem não dá conta da norma de sistematizar dessa maneira, ou que não encontra sentido nisso, acaba habitando um outro lugar, que é o da inadequação. Né, esse território, então, não é para você, né, e esse era um lugar também de crise para mim, né, porque eu não dou conta da norma. Eu certamente vou precisar pagar alguém, ou né, pagar porque é o ofício dessa pessoa, e que bom que ela entende daquilo, né, mas Sim. eu não dou conta, né, e em muitos momentos, assim, na minha vida, você me chamou de mestra ali no começo, eu agradeço o carinho, mas eu não sou, sabe, mestra né, porque não tenho Sim, mestrado, uma porque a mestra de academia, saber. eu consigo habitar a academia, quer dizer, por muitos anos eu achei que não fosse para mim também, Ana, eu me senti extremamente inadequada para esse lugar, né, e não escolhi, né, fazer um mestrado, eu consegui me aproximar desse lugar, e de uma maneira, assim, muito afetuosa e muito acolhedora, através de artes manuais para educação, em gestos de escrita, e aí, Klaus Viana, assim, a instituição ali, já me desafia muito mais. Tanto que eu precisei, Mas tranquei um aí, tempinho, eu falei assim, eu preciso voltar a encontrar a poesia nesse caminho, porque senão eu não dou conta de terminar. Então, eu preciso dar o peso para o que é acadêmico, o peso que me faz sentido, claro, né, e o peso da poesia. Então, a hora que eu conseguir equalizar essas duas forças de novo, vai ser a hora de retomar. eu percebo, Ive, que eu entrei... Você sabe que eu entrei na academia com 50 anos, né? Não foi possível para mim, e eu vejo que foi a hora certa. Porque eu Uhum. entro com uma vivência que me sustentava durante o processo acadêmico. Não vou dizer que foi menos doloroso, mas durante os momentos que eu fui chamada de louca, de rebelde, de desobediente. Olha só, gente. Ive, é absurdo eu pensar que eu fui chamada de desobediente. Espera aí.
Mas que lugar é esse que a norma é tão forte, ela está instituída de tal maneira que olham para as pessoas, e mesmo uma pessoa que já tem vivência, que tem instrução, que está encaminhada, mas que é parte de uma minoria, né? Que não é o homem branco, cis, hétero, né? Não é aquela norma. Então, eu era uma mulher, e olha que uma mulher branca ainda, eu estava numa condição melhorzinha. Mas eu era uma mulher, então, você tem muito sentimento. Você é muito sensível. Você chora numa pesquisa, nossa, que absurdo. Você sofre pelo outro, imagina, você nunca vai ser pesquisadora, porque o pesquisador, ele se mantém apartado do mundo. E aí, essa escrita que transbordou me deu força para habitar esse espaço e falar assim, não, e eu é isso, é nesse espaço que eu quero estar e afirmar esse lugar para nós, para todas que vieram antes e para as que vêm depois. Nós podemos estar nesse espaço com a nossa escrita, da forma como ela nos atravessa, da forma como ela nos habita e como ela transborda de nós. Hoje eu noto que a academia começa a se abrir, não muito, mas um pouquinho, para essa forma, né? Eu não quero escrever um artigo, eu quero escrever uma carta. Gente, consegui publicar uma carta, isso assim foi uma vitória enorme, né? Numa revista acadêmica, o que é uma carta, porque fala de emoções e de afetos e de sensibilidades que atravessam o corpo de um pesquisador, né? E que está na relação, carta é você estar em relação direta com o outro, falando com o outro, se expondo ao outro, né? Então, para mim, foi uma grande alegria. Isso eu só consigo fazer isso porque antes eu bordei. Porque antes eu fui provocada por você, Ive. Por isso que eu falo, e assim, foi um encontro extremamente esperado esse nosso aqui para falar sobre essa escrita. Olha, eu estou olhando aqui o tempo, Ive. Já temos 48 minutos. A Nina, daqui a pouquinho, puxa a nossa orelha e fala: acabou o tempo de vocês. Porque eu ia passar. A gente poderia continuar. Eu poderia fazer outro café, a gente podia começar a bordar e seguir com essa prosa, né? Ia ser uma delícia. Querida, mas se precisar encerrar, é só... A gente marca um outro cafezinho, nós duas, então, a gente prosegue um pouquinho mais. As minhas palavras finais, que não são finais, né? Só esse desejo de continuidade, né? Eu acho que eu fico muito grata por esse retorno, assim, eu estava muito ansiosa, então fico muito agradecida por toda a espera, pelas falhas de conexão, pelos dias que eu fiquei incomunicável, vocês me aguardaram por isso, então fico imensamente grata em poder estar aqui, em poder compor pensamentos junto, eu acho que é isso que a gente faz, né? É isso que nos alegra fazer, né? Bordando, desbordando, seja da maneira que for. Então, eu acho que é sempre uma desculpa para o encontro, no final das contas. Sim. É isso. Então, a gente vai criar outras possibilidades. Né? Vamos, Ive, porque assim, é uma coisa que também aí eu deixo aqui, que nós mulheres, nós não precisamos habitar a academia da forma como foi instituída. Nós podemos nos rebelar contra esse modelo. E, gente, não estou criando, tá? Parem de me chamar de rebelde, porque não é isso. Rebelar no sentido... Também sou rebelde. No sentido de provocar. Que outras possibilidades existem para essa escrita acadêmica. Que outros espaços essa escrita pode habitar, né? Ela pode não ser linear? Pode. Ela pode ficar sem pontuação? Pode. Ela pode incomodar, estando sem pontuação, e tirar a segurança de quem está lendo? Deve. Né? E aí,
eu faço um chamamento mesmo. Mulheres que bordam, mulheres que não bordam, mulheres que costuram e não costuram, mulheres, habitem a academia. Ela é para nós. É um espaço para nós. Ergam a voz, e aí lá vem Lélia Gonzalez, lá vem Belrose, dizer, se apossem da palavra, porque ela nos dá poder, não é? Ive, foi tão bom. Nina, podemos ficar 2 horas aqui proseando? Acho que não, né? Mas é isso. Está aqui nesse 4º Congresso de Artes Manuais na Academia. Agradecida demais ao convite da Nina. Agradecida demais ao aceite da Ive. Agradecida demais a todas, todes e todos que estão aqui conosco, pensando essa outra academia possível, viu? Um beijo no teu coração, saudade. Qualquer dia eu vou aí para Piracicaba, tá? Vem, eu vou até Araraquara de novo, vamos bordar um pouquinho de novo. Que delícia, tá bom. Beijo enorme. Beijo, gente, fiquem bem. Tchau.